Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais um culto, louvando a Deus por essa oportunidade. Nós vamos ler o Salmo 63. Você que tem a sua Bíblia aí, abra ela comigo no Salmo 63. Amém? Salmo de número 63. Quem estiver assistindo aí, dá um feedback para a gente. Você está ouvindo bem o som da live? Fale para nós, por favor. Amém? Glória a Deus. Salmo 63 diz assim: olha: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Som, teste. Vamos adorar o Senhor pela fé no Filho de Deus. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Vamos chegar um pouco mais para frente. A câmera lá não está nem pegando a gente aqui lá no fundo. O pessoal vê nós. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Mais uma vez, pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, eu e você somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Por isso nós vamos declarar nessa noite que Ele é grande, grande e muito digno de ser adorado, louvado. Vamos bendizer o nome do Senhor, pois Ele é grande. Adore aí na tua casa, onde você estiver. Compartilhe essa transmissão para que outras pessoas possam ser alcançadas. No meio de tantas incertezas, de tantos medos, a nossa esperança está no Senhor. Ele é grande, não existe outro semelhante a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, nós temos uma palavra hoje a ser ministrada. Nós vamos ministrar em cima de Daniel capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia aí, nós vamos ler ele inteiro. Daniel capítulo 3, nós vamos ler ele todo. Então, eu gostaria que você me acompanhasse, para que você possa ter uma visão hoje deste texto e daquilo que nós estamos falando às sextas-feiras. Nós ministramos no livro de Daniel, capítulo 1. Na semana passada ministramos e falamos sobre o capítulo 2. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3. Nós vamos meditar em todo o capítulo 3, uma passagem muito conhecida, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente e a estátua de ouro de Nabucodonosor. Então, nós vamos meditar, irmãos, e ele traz princípios importantes para nós. Ele nos ensina princípios e valores importantes, né? Esse texto, ele é muito mais do que falar de 3 homens que viveram uma vida fiel a Deus. Então, eu quero que você entenda muito este texto nessa compreensão que nós vamos passar, amém? Daniel capítulo 3, primeiramente nós vamos ler inteiro, né? Antes vamos orar, Senhor nosso Deus, fala conosco, Pai. Senhor, nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor, dizendo que pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Também declaramos que o Senhor é grande, que não existe outro além de Ti. A nossa adoração e a nossa vida está firmada em Ti, Senhor. Então neste momento fale com os Teus filhos, fala comigo. Alcança, Senhor, aquele que está assistindo essa transmissão agora. Alcança, Senhor amado, os lares dos Teus filhos. Alcança onde essa transmissão está chegando, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu poder. Tira agora o medo, a angústia, a tristeza. Tira, meu Deus, a depressão, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que tira a paz. Em nome de Jesus nós rejeitamos agora. No nome de Jesus nós pedimos, bate retirada. A nossa casa, ela é lugar do Espírito Santo, é a morada de Deus. Pai, então em nome de Jesus, fale conosco, amém? Vamos lá, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Ele vai ensinar preciosidades para mim e para você. Então, começa dizendo assim, olha: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, eu acho que é isso, né? Sátrapas, que nome, que coisa estranha, né? Sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, de flauta, de harpa, de cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí no versículo 8 vai dizer assim: olha, no mesmo instante, alguns homens caldeus, grave bem isto, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Versículo 9: disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, de flauta, de harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós falamos no capítulo 2 que uma das formas de tentar persuadir Daniel e seus conterrâneos era mudar a sua identidade, mudar o seu nome, né? Então nós sabemos que aqui a Bíblia vai citar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós sabemos que é Ananias, Misael e Azarias. Então nós sabemos que esses três moços, então diz assim, olha, esses homens, a continuação do versículo 12, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adora a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Essa foi a pergunta do rei. Aí no versículo 15 diz: agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha só, o rei já irado, ele vai fazer um teste ali, uma prova de fogo diante deles, dizendo: olha, eu vou mandar tocar o instrumento, se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem a imagem que eu fiz, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E agora ele vai tentar zombar, né? Ele vai tentar blasfemar contra o Deus que nós cremos. Ele diz: olha, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos?
Eu vou, logo você vai entender esse texto aqui. Aí no versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não nos prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aí no versículo 19 diz: Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 24: Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Aí no versículo 25 diz: Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Versículo 28: Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Então, irmãos, agora eu quero trazer rapidamente uma explanação para que você possa entender nessa noite. Primeiro, o mais importante não é viver. Como assim? O mais importante, irmãos, para nós cristãos não é viver, mas ser fiel a Deus. E eu vou ensinar em cima desse texto aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque o texto de Daniel, por mais que ele está no Antigo Testamento, ele é um texto, é um livro profético, que vai nos ensinar muitas coisas acerca do futuro. Então, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente começa a ter uma compreensão do que a Bíblia nos ensina. Nós estamos falando, amando a Deus no mundo. Nós falamos nesses 2 últimas sextas-feiras que nós ministramos esses textos. Nós estamos entendendo através desta história que é possível sim ser fiel a Deus neste mundo. Veja, irmãos, olha só aqui esse texto, e qual foi a prova desses moços? Veja que coisa interessante. A prova foi: Nabucodonosor tornou-se um homem obstinado pelo poder e ofuscado pela sua própria glória.
Seu coração se encheu de ego, ele quis ser adorado como um Deus. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei e diz: olha, o seu reinado é como uma cabeça de ouro. Se você lembrar, no capítulo 1 nós falamos que existia um Deus que a Babilônia adora, que era o rei Nebo ou Nabu. Eram deuses que eles adoravam, o deus Nabu ou Nabo. Então, irmãos, olha só, o rei ele vai criar uma estátua. Eu acho que não era a imagem dele mesmo, e acredito que era uma estátua feita de madeira ou às vezes de pedra, revestida de ouro, banhada a ouro, né? Porque o texto aqui diz que ela era uma estátua feita de ouro, né? Então olha só, esse texto aqui é bem claro que dentro do coração dele, ele se engrandeceu. Quando Daniel interpreta o sonho, diz que ele era a cabeça de ouro era o reinado dele, o reinado de Nabucodonosor. O coração dele inflou, o ego dele inflou, o seu orgulho e altivez. Então entenda, irmãos, o orgulho e altivez que esse rei tinha. Então ele estabelece uma pena para a desobediência. Tão obstinado que é, quando você lê do versículo 1 até o 7, você entende que ele está obstinado pelo poder e diz: olha, eu criei uma imagem alta, quem sabe colocou num lugar de destaque e disse assim: quem passa lá vai ter que se prostrar e adorar a imagem que eu fiz, mostrando àquelas pessoas o poder que ele tinha, e fazendo com que todos os povos adorassem a sua imagem, adorassem os seus deuses. Então olha só, ele estabelece uma pena para a desobediência, e a pena para a desobediência era a morte. Ele diz: olha, aquele que não adorar, aquele que não se prostrar e reverenciar a minha imagem, vai morrer. E aí ele bota, irmãos, além de dar uma pena para a desobediência, ele mostra a forma que ele queria que a pessoa sofresse, que era morrer numa fornalha de fogo ardente, uma forma de oprimir o povo. Olha, se você não se prostrar e adorar a minha imagem, você vai morrer queimado. Essa era a imagem que ele passaria. Então as pessoas começam a sentir medo dele. Ele exige a idolatria, ele exige daquelas pessoas a idolatria. Então um rei obstinado, um rei com o coração pervertido, agora quer oprimir um povo. Agora ele quer trazer o povo uma opressão. Só que no meio deste povo havia alguns fiéis a Deus ali. É tão interessante nós olharmos esse contexto, que aí, irmãos, a gente vê no versículo 8 em diante, ele vai dizer assim: olha, no mesmo instante, alguns homens caldeus. Lembra que eu falei, grava isso, homens caldeus? Se você recordar, no capítulo 2, o rei disse: olha, todos os caldeus vão morrer, se não decifrar o sonho. Quando Daniel ora e seus amigos intercedem, e Deus dá o sonho, a interpretação do sonho para Daniel, automaticamente Daniel livrou todos aqueles magos, os caldeus, da morte. Ele livrou aqueles homens da morte. Então Daniel tinha uma posição elevada. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma posição elevada. Para ele, os caldeus, era uma ofensa ver aqueles judeus ali tendo uma posição de destaque. E agora, irmãos, é tão interessante isso. Pessoas ingratas têm memória curta. Olha só, os acusadores. Eu quero fazer você entender isso. Pessoas ingratas têm memória curta. Os caldeus tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel e seus amigos. Eles oraram, eles clamaram a Deus, e aqueles homens não foram mortos, nem suas famílias, porque Daniel interpretou o sonho do rei. Mas agora esses homens ingratos acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sabe eu e você já nos perguntamos: e Daniel, onde estava Daniel aqui? Aonde estava Daniel nessa história? Há uma explicação, irmãos. Há um consenso entre os estudiosos que Daniel talvez estava em missão, ou ainda acima dos governantes, porque agora Daniel tinha uma posição de destaque. Se você ler o final do capítulo 2, então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs como governador de toda a província da Babilônia.
também o fez chefe supremo. Então Daniel era um chefe supremo, Daniel estava acima de todos. E quem sabe então, irmãos, há uma tradução para isso, né? Então talvez ele estivesse em uma missão, ou ainda acima dos governantes administrativos mencionados, e dessa forma imune a tais manifestação de orgulho de Nabucodonosor, ou talvez os caldeus não se sentissem seguros de acusar Daniel. Então essa é uma possibilidade, porque nós não vemos Daniel aqui no texto. Quem sabe Daniel não se curvou, mas ele foi poupado. Ele podia estar viajando, ele era governador, quem sabe estava em viagem, uma missão para o rei. Então ele não aparece nesse texto, mas os acusadores, os caldeus agora acusam os 3 homens, os 3 amigos de Daniel. E olha só, irmãos, agora aqueles que foram livres da morte de forma ingrata, acusa os que o ajudaram. A ingratidão é uma atitude que fere pessoas e entristece a Deus. A ingratidão aqui mostra claramente que esses homens acusaram aqueles que outrora livraram-os da morte, mas agora eles foram acusados. Então, irmãos, as pessoas invejosas tentam se promover buscando a destruição dos concorrentes. A inveja ela traz contendas, brigas, mortes e desastres. Está o texto aqui. Há uns homens judeus, versículo 12, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso de ti. Sabe aquela coisinha de ir lá falar, estavam fazendo pouco caso de ti, rei. Aqueles 3 lá que você colocou como administrador, agora está virando as costas para ti. Abre o seu olho, hein, rei. Então, irmãos, olha que coisa maligna esse tipo de pensamento, maligno esse tipo de atitude. Olha só, irmãos, esses jovens entenderam que agradar a Deus é mais importante que preservar a própria vida. O que importa é a nossa fidelidade para com Deus. Esses homens, esses 3 homens não pouparam suas vidas. Eles não iam se curvar, eles não iam se prostrar àquele Deus estranho. E é isso que o mundo tenta fazer diariamente comigo e com você, nos levando a nos prostrarmos às coisas deste mundo, a um sistema pecaminoso. Ele te faz ficar prostrado diante de uma televisão, ele faz você ficar prostrado diante de uma situação. É essa vontade de Satanás te levar à idolatria, sem você pensar. Até porque esses homens sabiam que no tempo passado, o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus no Antigo Testamento se prostravam e se adoravam deuses estranhos. Para eles era comum, porque esses homens tinham uma cultura dizendo: olha, o povo de Deus, a quem Deus escolheu, adora deuses estranhos. Adoravam deuses estranhos no Egito, adoravam deuses estranhos. Então entenda uma coisa, agora é a prova principal, e algo que eu acho muito lindo, que é a lealdade destes homens, a lealdade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, a partir do versículo 13, vai dizer assim: olha, então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar. Ele chama aqueles 3 monstros, diz assim: olha, eu vou mandar tocar, quem sabe vocês não ouviram, quem sabe vocês não escutaram, quem sabe alguma coisa está confusa, vocês têm que se prostrar diante da minha imagem. Agora escute, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia exatamente a quem adorar. Eles estavam demonstrando sua confiança e sua fé em Deus. Nesta hora, Sadraque e Mesaque agora mostram em quem eles confiam e em quem estava a sua fé. Irmãos, ter fé, confiar em Deus quando as coisas estão boas é muito fácil, mas olha a prova que eles passaram. Será que eu e você, vivendo nesse tempo, não se prostraria e não se curvaria à imagem de Nabucodonosor? Será que eu e você, vivendo aquele tempo, não nos prostraríamos com medo da morte? Irmãos, automaticamente a igreja se acovardou, a igreja está com medo
Se Deus livrar, bendito seja o nome do Senhor, mas se você morrer, bendito seja o nome do Senhor também. Aquele que sabe para onde vai, aquele que tem a certeza da sua salvação, não teme a morte, seja por fornalha, seja por uma cova, seja pelo vírus que está aí. Então escute isso. Na maioria das vezes, cristãos não são nem quente nem frio, mas morno, nem preto nem branco, mas cinza. Eu sei que nós amamos ao Senhor, mas ainda praticamos coisas que não combinam com este amor professo. Eu amo a Deus, mas ainda praticamos coisas que desagradam a Deus. Eu amo meu Senhor, eu sirvo a Deus, mas ainda praticamos coisas que desagradam a Deus. Falar que eu amo a Deus da boca para fora é muito fácil. Ainda há resquícios do pecado em nosso interior. Essa duplicidade é resultado do pecado que a Bíblia chama de idolatria. As pessoas têm idolatrado muitas coisas. E qual é o resumo, irmãos? Quando a gente pensa em idolatria, o que vem à sua mente? Quem sabe vem à sua mente coisas como uma imagem, santuários, vitrais. Eu vejo imagens, eu vejo esculturas, adoro imagens, adoro isso, adoro aquilo, algo visível aos seus olhos. Porque a idolatria, ela tem esse chamamento mesmo de ter algo palpável. Eu preciso adorar algo que eu estou vendo. Eu preciso adorar algo que eu estou vendo. Então, a idolatria, irmãos, há uma frase que diz: nosso coração é uma fábrica de ídolos. João Calvino fala sobre isso, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quais são os ídolos? Às vezes sem perceber, é a beleza. Tem pessoas que veneram academias, aqueles que podem veneram o spa, aqueles que podem, irmãos, veneram ir no estádio de futebol, assistir um jogo de futebol. Tem pessoas que acreditam, se quiser, deixa de vir na igreja para assistir jogo. Deixa de vir ao templo, deixa de vir à casa de Deus para assistir uma novela. Mas não é idolatria, pastor, eu estou assistindo. É uma idolatria. Você está idolatrando algo que vai na frente de Deus. Você está pondo coisas na frente de Deus. Tudo que eu ponho acima de Deus na minha vida é uma idolatria, seja o que for. A beleza, hoje estão pregando sobre isso. As redes sociais ensinam que tem que ser bonito, tem que tirar foto bonito, fazendo biquinho, evidenciar a beleza, o poder, o dinheiro, a realização. É ainda onde entra a teologia liberal, que muitos estão ensinando aí, que você tem que ser realizado, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Autoconfiança, coaches cristãos trazendo autoconfiança para você, porque você sozinho não consegue buscar em Deus. Aí você precisa de uma palavra, alguém precisa levantar a sua moral. Então escute, tudo exige sacrifícios. Pedem sacrifícios em nome da felicidade, em nome da segurança. Só que qual é o primeiro mandamento que Deus deixou a Moisés? Qual foi o primeiro mandamento? Você sabe aí, decora: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, tudo aquilo que eu ponho na frente se tornou idolatria. E esses 3 moços sabiam que eles amavam a Deus sobre todas as coisas, e que eles não iam se curvar na estátua de Nabucodonosor. Vem o castigo, vem a condenação, mas também vem a liberdade. Escute, irmãos, escute, irmãos. Nós temos que cumprir os mandamentos, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas.
O que você tem amado mais do que Deus? O que você ama mais do que Deus? Esses moços aqui estão provando para mim e para você que eles amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Eles foram mais fiel a Deus do que amar a sua própria vida ou o seu futuro. Quem sabe esses moços, não, eu tenho muita vida pela frente, eu vou me prostrar, eu não quero morrer não, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero ir para a faculdade, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Não! Porque aqui o texto diz claramente, que ele diz: olha, rei, se o nosso Deus a quem servimos não nos livrar da fornalha, é certo que nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Irmãos, entenda bem, há uma condenação, mas também há uma liberdade. Olha só o que o texto vai dizer, olha o que o texto vai nos ensinar aqui. Ele diz assim, olha, versículo 17: se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, eu fico me perguntando, até quando essa sociedade aí vai nos empurrar ídolos goela abaixo? Até quando temos que suportar, irmãos, essas coisas? Até quando temos que nos sujeitarmos a tiranias, a barbáries? Cadê o povo de Deus que nessa hora muitas vezes está idolatrando tantas coisas? A Bíblia diz para você orar pelas suas autoridades, não para você venerar e nem adorá-los. Você é um cidadão do céu, que aqui na terra é um peregrino, falando para as pessoas para onde você vai e querendo levar essas pessoas para o mesmo lugar. John Bunyan, quando escreve o livro O Peregrino, ele fala que conforme ele passa no caminho até a cidade celestial, ele está tentando levar o máximo, mas muitos ficam pelo caminho, porque chegar até o céu é muito difícil, e muitos estão desistindo no meio do caminho. Escute, Deus não nos livra do problema, mas nos problemas. Olha aqui, Deus não livrou esses moços de ir para a fornalha, mas os livrou do fogo. Ele nos ajuda a enfrentarmos os nossos problemas. Deus não vai isentar você de ter aflição, de ter problemas, dificuldades, mas Ele vai te ajudar nas dificuldades, nos problemas e nas aflições. Ele permite a gente passar por isso. Deus transformou o instrumento de morte em livramento, e o fogo os libertou das amarras. Olha que coisa interessante. O fogo não queimou a roupa deles, não queimou o cabelo deles, não deixou ele com cheiro de fumaça, mas queimou as cordas que eles foram amarrados, para eles ficarem livres na fornalha. Irmão, olha que coisa linda. E Deus os libertou do fogo. Stuart Olliott vai dizer assim: olha, o mundo tem a sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. Irmãos, estamos enfrentando grandes fornalhas nesses dias, fornalhas de aflições, de imposições, de zombarias, de escárnios, de perseguições. Tudo isso é como se fosse uma fornalha que estamos atravessando e vivendo. O mundo tem a sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar os seus ídolos. E ele continua dizendo: livramento do fogo é a estratégia de Deus. Deus não te poupa de ir ao fogo, mas Ele te poupa do fogo, que o fogo não faz mal a você. É o que a palavra está dizendo aqui, irmãos. E agora, olha que coisa linda que o texto vai dizer. Quem sabe, e pelo que a gente lê aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os 3 jovens que estrearam a fornalha. Aí você pensa comigo, se eles foram jogados
é porque ela era como se fosse um caldeirão, a fornalha. Havia um lugar onde eles colocavam, quem sabe ali o fogo, atiçavam o fogo com lenhas. Então eles eram jogados, quem sabe era um grande caldeirão, uma grande panela enorme que eles eram jogados. Mas o rei tinha acesso, ele queria ver os 3 moços sendo queimados vivos. E era uma prova dizendo assim: olha, quem me desobedece vai morrer, vai para a fornalha. Mas olha, irmãos, esta palavra aqui nós temos que entender que ela é algo muito profundo para nós. Olha só o que diz o versículo 24: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Confirmaram. Mas ele diz assim: olha, mas o rei diz: eu porém estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem sabe quantas vezes a gente não ouviu uma mensagem dizendo: olha, é o anjo do Senhor. Era um anjo do Senhor. Não, na verdade ali, esse 4º homem na fornalha foi notado pela presença. O 4º homem foi visível ao rei, ele preservou, ou seja, houve preservação e houve uma promoção. Eles foram ali no meio deles promovidos. Como? Deus desce para estar conosco na hora da nossa maior aflição. Ele é Deus conosco nas provas. Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco nas provas, nos vales, na dor, na solidão, na doença, na perseguição, no luto, na fornalha e na morte. Ele é o 4º homem. E olha, para você entender aqui, irmãos, temos 2 escolhas. Quando a gente olha esse texto, eu e você temos 2 escolhas: é ficarmos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro dela com Cristo. É melhor nós estarmos no fogo, mas com Cristo, do que prostrando e adorando a falsos deuses. Quem tem sido um falso Deus na sua vida? Olha só, o 4º homem sempre vem ao nosso encontro. Ele nos prometeu. Sabe por quê? Mateus 28 diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é Jesus falando. Ele está conosco em todos os tempos. Em todo o tempo Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então entenda, irmãos, tudo aqui indica que o 4º homem é Cristo, ou seja, o Verbo, ainda não encarnado, mas é uma das manifestações de Cristo. E algumas vezes, quando o Antigo Testamento descreve como anjo do Senhor, você quer ver? Vamos ler. Olha só o que diz Isaías 43. Olha só o que diz. Nós sabemos que o texto de Isaías é o profeta que mais fala sobre Cristo. É o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, que mais fala sobre a vinda desse Messias e como ele vai operar em nós. E aí quando a gente lê aqui Isaías 43, diz assim: olha, mas agora sim diz que criou Jacó e que formou Israel: não tenha medo, porque eu remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Aí o versículo 2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não os atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aqui, irmãos, é uma clara manifestação de Cristo. Ele sendo mencionado no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Então aqui, Cristo estava ali junto com eles, no meio da fornalha, os protegendo, os livrando do fogo. Olha só, irmãos, escute bem.
No entanto, para que você fosse livrado do fogo, e agora eu quero fazer você entender isso, para que eu e você fôssemos livres do fogo deste mundo, da fornalha deste mundo, e para que tivéssemos a presença divina ao nosso lado, Cristo sofreu o abandono do Pai, para que eu sempre gozasse de sua presença. Ele experimentou o fogo da ira divina e precisou vencer a morte, para que a morte não fosse terminada por nós. Olha só, entenda isso. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram entregar o seu corpo a servir a outros deuses, mas não tiveram o seu corpo castigado pelo fogo. Cristo, em contrapartida, foi o corpo danificado pela obediência do Pai. Veja, irmãos, que aqui tudo que Deus nos livra recaiu sobre Cristo. Tudo que era para vir sobre minha vida veio sobre Cristo. O fogo que não ardeu naqueles homens, o fogo que não consumiu, foi o fogo da ira de Deus sobre Cristo. Ele nos livrou do fogo, para que o seu filho fosse morto e provasse a morte em nosso lugar. Toda a ira de Deus que era para vir sobre nós, foi depositada em cima de Cristo. Então entenda uma coisa, aqui no versículo 26 de Daniel 3, o texto vai dizer: então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só, irmãos, nós acabamos de ler aqui que o rei reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus altíssimo, ou seja, não existe outro além dele, não existe outro acima dele, nem abaixo dele. Aí ele diz assim, olha, no versículo 28 diz: Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. E aí olha só o que ele faz: portanto faço um decreto, ordeno que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Olha, irmãos, quando você honra a Deus, Ele honra você. Quando você é fiel, o nome dele é exaltado. Quando eu honro a Deus, Ele me honra. É nessas horas que Deus revela quem Ele é em nossas vidas. Então, quando você é fiel a Ele, quando você mostra fidelidade, o nome de Deus é exaltado. Nós temos que lutar contra o mundanismo. O título é Amando a Deus no Mundo, mas nós temos que lutar contra o mundanismo, aquilo que o mundo quer impor nos nossos corações. Então entenda, vamos ler, eu preciso ler com vocês, já estamos quase encerrando, mas eu preciso ler com vocês. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 5, desculpa. Versículo 4 e versículo 5. E olha só, 1 João, lá perto de Apocalipse, lá no final, nós temos que lutar, e não tema lutar contra o mundanismo. Não permita que esses deuses, esses ídolos deste tempo ocupe a sua mente e o seu coração. A tua mente, o teu coração
é lugar da presença de Deus. Primeiro mandamento: amar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer assim no texto, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para nós vencermos este mundo tenebroso, para nós vencermos, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, basta ter fé. E olha o que ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí no versículo 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí ele termina o versículo 5 fazendo uma pergunta. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. É Ele quem me livra da fornalha, é Ele que me livra da cova, é Ele que me livra. É Ele que me ajuda no mundo, é Ele que me fortalece. Escute, irmãos, observe como a fé que vence o mundo não é um ato de crer. Nota que esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa claramente que a fé que vence o mundo não é um ato de crer, mas aquele em quem se crê. Ou seja, eu preciso crer em algo, é Cristo. Porque ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E minha fé está na onde? Em Deus. Eu não posso dizer assim que eu creio, mas eu tenho que ir em quem eu creio. Eu creio em Cristo, creio em Deus. E ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então eu preciso crer em Jesus, e aí sim eu terei uma fé viva. Olha só, irmãos, esses 3 jovens creram em Deus, depositaram a sua confiança, depositaram a tua fé e a sua fidelidade em Deus. É um exemplo para nós que eu e você podemos sim servir a Deus no mundo de forma digna, sermos fiel a Deus, não nos corrompermos. Então, seja fiel. Caminhamos em um mundo mau, mas seguros, porque Deus está conosco. Seja fiel, seja leal, seja obediente a Deus. Assim você se torna mais forte para suportar as fornalhas deste mundo. Cristo está em nós. Então você que está me assistindo aí, eu quero concluir isso. Eu quero concluir dizendo que essa mensagem que aqui prova que quando nós honramos, obedecemos a Deus, Ele nos abençoa e nos honra, nos guarda, nos livra. E quando eu demonstro fidelidade para Ele, o nome dEle é exaltado. Certamente quando você recebe algo, ou quando Deus te abençoa de alguma forma, você não acredita a você mesmo, você diz glória a Deus. Nós não acreditamos as nossas vitórias a nós mesmos, porque nós não merecemos, não sabemos, mas é Deus em nós, é Cristo em nós. Então você que está me assistindo aí, entregue a sua vida para aquele que pode te tirar da fornalha deste mundo. Entregue a sua vida para aquele que pode mudar a tua história. Entregue hoje a sua vida a Cristo, creia nele. Creia nele, é Ele, somente Ele que pode te livrar das tribulações e das aflições dessa vida. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clame a Ele. Então, para nós encerrarmos essa nossa live, eu quero dizer que nós podemos sim
amar a Deus neste mundo, sendo fiel, sendo obediente. E você que está me assistindo ainda que não entregou a sua vida para Jesus, entregue a tua vida para Jesus. As suas frustrações, as suas decepções, as suas lutas, tudo que você está enfrentando, Jesus já carregou na cruz por você. É por isso que você precisa crer em Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia em Cristo, creia que Ele é o Filho de Deus. Ele livrará você das fornalhas desta vida. Ele livrará você do poder do fogo, não do fogo. Se você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Mas se for necessário você passar pelo fogo, você vai passar pelo fogo. Mas o fogo não vai causar dano algum em você, porque Cristo está em você, está preservando, guardando a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe poderosamente o teu lar, que a presença poderosa e gloriosa do Senhor seja aí na tua casa e na tua família. Em Cristo nós podemos todas as coisas, é Ele que nos fortalece. Então levante a tua cabeça aí, vence essa fornalha, vença o mundo, amando a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele seja o Senhor das tuas decisões, e que Ele governe você em todo o tempo. Amém? Antes de nós encerrarmos, você que me assiste aí, eu creio que os demais aqui da nossa igreja já que participam do grupo do WhatsApp sabem a respeito do que como vai acontecer nesse final de semana. Então, domingo agora, dia 18, nós, com a graça de Deus, né, irmãos, ainda com uma limitação de 25% somente da capacidade do templo, nós retornaremos aos cultos presenciais. Então nós teremos 2 cultos, será ceia, nós não tomamos ceia ainda este mês, então nós participaremos da ceia, domingo de manhã, das 9h30 às 10h30, o primeiro culto, louvor, palavra, adoração, ceia do Senhor. À noite, das 6h30 até as 7h30, o segundo culto, também com louvor, com palavra e também com a ceia do Senhor. Amém? Então você que for vir de manhã, já avise, você que não pode vir de manhã, vai vir à noite, também nos comunique. Amém? Então, você que pode vir, venha de manhã, você que quer escolher à noite, venha à noite. Então, escolha um horário, nós vamos colocar no grupo e também na página da igreja, um link para você entrar e lá preencher confirmar a sua presença aqui na igreja no domingo. Amém? Como é que vai acontecer, pastor, nas próximas semanas? Nesta próxima terça-feira ainda eu vou fazer a live da minha casa. Na sexta-feira que vem nós vamos ter o culto aqui aberto. Vamos continuar com a transmissão, mas também teremos o culto público. Vamos abrir as portas, quem quiser vir ao templo venha. E aos domingos, até melhorar, até estabilizar essa questão dos cultos presenciais, nós faremos 2 cultos. Então não é só domingo agora, esse domingo, os próximos domingos nós vamos fazer 2 cultos, até que a quantidade, o percentual de pessoas presentes aumente um pouco, passe de 25% para 40%, para 50%. Nós acreditamos que até dia 1º de maio ele volte para os 40% da capacidade, aí fica mais tranquilo, e a gente pode voltar, pelo menos domingo, fazer um culto somente. Amém? Enquanto isso, não tenha medo, semana que vem o culto das 8 às 9, nós não podemos fazer aglomerações na rua, mas acabou o culto, você volta para a tua casa sem nenhum problema, sem nenhum risco, tranquilo. Amém? Nós podemos só ficar na porta ou ficar aglomerando para a rua, mas o vir ao templo, como a igreja é essencial, podemos vir fazer o culto. Então sexta-feira que vem, das 8 às 9, aqui no templo, mas também continuaremos como nós estamos fazendo as transmissões. Amém? É esse o recado, irmãos, crendo que essas fases, ruim vai passar, estamos orando, cremos que Deus vai intervir, em toda essa situação. Deus tem nos dado aí um chacoalhão, tem nos ensinado a amar a Ele, amar o próximo, pois não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Você não sabe
você não tem a certeza que você vai levantar amanhã. O único que pode saber isso é Deus. Amanhã você pode não acordar. Então, cuide da tua vida, cuide da tua vida espiritual, se apegue com Deus, se santifique, para que quando Ele nos chamar, possamos estar prontos. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Vamos orar ao Pai Nosso, para a gente encerrar. Vamos orar ao Pai Nosso, e a gente encerra o nosso culto. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livras do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima noite em nome de Jesus.